novo! Você viu isso? Não, põe de novo. Como é que um cara comemora melhor comemoração assim? do que fazer dancinha de, né? que foi? Opa! Melhor comemoração do que fazer um monte de dancinha A de dancinha da minhoca não era legal? Daquele jogador lá, como é que chamava? Essa comemoração você achou legal? Cumpriu. Melhor assim do que o cara Cumpriu? que faz essas comemorações, dancinha É maluco, e velho. nheco-nheco lá, que pelo amor de Deus, né? Põe de novo aí o Passicani gostoso. O Passicani, quando jogar no Essa time da Fox, comemoração ele é vai boa. comemorar gol assim. Prefiro põe assim aí. do que outras coisas. Bom pênalti. Melhor assim que... Deu 9 cabeçadas. Deu 9 cabeçadas. Ai, meu Deus do céu, Pra muito não bom. falar Esse outra deve ser coisa, tá bom. telespectador nosso, deve ser fã. Esse deve ser esse fã do assiste todo Facinca. dia. Ô, Deus você do que é bem céu. informado. Nossa, o Zinho tá chato, né? velho? Esse não tá rindo hoje. Só tá rindo. Eu adoro vir aqui, cara. Me divirto muito. Melhor isso. Ele é aquelas músicas de padaria, né? Porque ele só fica ali, né? É. Ô, Zinho, sábado, por incrível que pareça, teremos a partida semifinal, uma das semifinais da Taça Guanabara. Flamengo e Botafogo. Lógico que é só um detalhe que não tem a menor relevância. Onde vai ser o jogo? Quinta vai ter Bangu e Boa Vista. São Januário mesmo, né? Tá confirmado isso? Newton Santos. Mudaram de novo, de ontem Estão pra hoje? mudando para Newton Santos e também não vai ser mais à noite. Vai ser 17. Aí eu desisto. Pode Da ser quinta é que- capaz de mudar o jogo no dia. Aí fica difícil. 17 horas. E o Flamengo e Botafogo vai ser onde? Flamengo e quinta vamos jogar na Botafogo praia. não está decidido. O pessoal do Botafogo quer fazer lá no Newton Santos, Maracanã não pode. Em Wesley Safadão, Zé Pinteiro. É um absurdo isso, né? Uma Alô? semifinal, sábado de carnaval no Maracanã, cidade lotada de turistas, seria maravilhoso. Agora tem um problema de relacionamento da diretoria do Flamengo com a do Botafogo. Isso Mas aí, mesmo com o atual? eu acho que assim, melhorou um pouco. O presidente do Botafogo queria ter esse jogo lá, mas aí a do Flamengo já alega, porque é o estádio do Botafogo e o mando de campo é do Flamengo. Tem a vantagem, joga pelo O empate. Flamengo não pode jogar lá. Tá errado. Poxa, mas olha, eu vou te falar, Não pode, pô, não pode. você vai jogar onde? Em Volta, com todo respeito, Volta Redonda, já joguei várias vezes lá. Vai levar um clássico desse, uma semifinal, Só você acha isso? campo menor, assim, e vai sair do Rio de Janeiro, vai pra Brasília de novo. Assim, o ideal era o Maracanã. Não tem o Maracanã, joga no Newton Santos. Brasília E- não pode jogar. E de acordo com o artigo 44 do regulamento, as partidas deverão ser disputadas nos estádios indicados pelos clubes mandantes, no caso aí Flamengo. Sim. As partidas dos clássicos do campeonato deverão ser realizadas no Maracanã, no Newton Santos ou no Raulino de Oliveira. Não fala As Brasília. finais. Não, Porque os clássicos. o Nova Iguaçu e o Flamengo. Não. Clássicos. E é um clássico. Flamengo e Botafogo é um clássico. Clássico. Só se chegar na final. Eu gosto de ver o clássico carioca, estádio uma cheio. decisão. Claro, lógico. Qual é o que cabe mais torcida? É o Newton Santos? Vai no Newton Santos. aí É uma boa vontade do Flamengo hoje Mas aí tem o para fator com o técnico. futebol carioca. Eu discordo. Acho que seria um gesto Mas de qual é boa o fator vontade. técnico? Vamos Deixa eu te falar, pensar, vamos o pensar estádio no Newton aspecto Santos, de o estádio proteção Newton Santos Mas aí você não faz é gol a clássico mais casa, aqui, pastor. é a casa do Botafogo. É onde o Botafogo joga. Quem é o mandante? É o estádio. Flamengo. É o mandante é a Então federação. joga na linha Não. Mandante é o Flamengo. E tem a vantagem no empate. Mandante é o O Flamengo. Flamengo é o mandante e tem a vantagem do empate. Quem tem mais vantagem no jogo? O mando é da federação. Ela entra em acordo com os clubes para decidir aonde será o jogo. O Flamengo tem a vantagem do empate. Não. O mando é do Flamengo, não é da federação. Tá escrito aqui, ó. Artigo 44, inciso 2. Então, E o que diz no artigo 44, inciso então vai mais ainda com o que eu falo. Se o mando é do Flamengo, Se o a mando fosse da vantagem do federação? empate é do Flamengo. Por que o Flamengo tem que jogar na casa do Botafogo? Isso não existe. Não sabe tem, por quê? não tem estádio. Por um motivo que não você tem- cansa de mas usar. não tem estádio. Futebol é negócio. Não, tem o menor cabimento. Uma semifinal de campeonato Eu também acho. de Taça Guanabara ser jogada no Raulino de Oliveira para 3 mil pessoas, quando você pode colocar 30 mil no Raulino no Engenhão. 40. Acabou. Não, mas isso eu não discordo. Agora, o Flamengo não tem culpa que não tem Maracanã. Gente, ano passado, eu não tô colocando culpa no Flamengo. Passado, o Flamengo jogou com o Vasco, semifinal de Taça Guanabara. Em Volta Redonda. Não, foi semifinal. Em Volta Redonda para 6 mil pessoas. Horroroso. Não é ridículo? É o pleno sábado de carnaval. Vai acontecer isso de É novo. ridículo. Agora, o Flamengo não tem culpa. Não vai Não, fazer não tem culpa nenhuma. Ele não tem culpa, mas carnaval. existe culpa. essa situação. Mas poderia entrar Se o num Flamengo, a acordo. meu ver, fosse
mais profissional nessa história toda, ele jogaria no Newton Não, Santos. e outra coisa, Sábado de carnaval. A cidade cheia, como estará a cidade, e já está a cidade do Rio de Janeiro. Policiamento, é isso que você tá falando. Policiamento. Nós tivemos uma morte recentemente nesse confronto de Botafogo e Flamengo, nas imediações do estádio. Zinho, você conhece lá melhor do que eu. fui trabalhar lá no estádio Newton Santos. A gente sabe que é tudo muito apertadinho nas cercanias para poder chegar até o estádio. Gente, um estádio desse tamanho, para deslocar 40 mil pessoas, com o policiamento necessário. Então não poderia acho fazer que nós nem se temos fosse que... no Maracanã. No Maracanã já é uma outra situação. Mas aí não ia ter também um Tem policial policiamento. do mesmo jeito. Na verdade, há Acho um que erro. o Maracanã Então é não mais tem o jogo amplo sábado do pra carnaval, chegar. meu amigo. Não Pô, fosse o jogo no sábado de carnaval. Por outro lado, fazendo um clássico festivo no sábado de carnaval é um presente para a cidade. Eu vejo assim. Claro, eu vejo. vejo Turista, assim, queria que você- porque tem de gente, É isso. turista e tudo mais. O problema é que hoje é um jogo potencialmente complicado. A gente precisa entender que é também. Mas as pessoas precisam se entender, cara. O presidente do Flamengo e o presidente do Botafogo têm de dar uma coletiva, abraçados, um com a camisa do time do outro, e mostrar, gente, vamos fazer esse jogo no Engenhão, porque não tem, sei lá, um gesto de boa vontade. O que tá faltando muito hoje no esporte é isso. Boa vontade de todo mundo e demonstrar isso para quem vai aos jogos, entendeu? O tempo inteiro, insistentemente, para que uma hora se pare. porque senão- o Flamengo Ontem, tem a história- tem a ontem história- o Eduardo Bandeira de Melo e o novo presidente do Botafogo, que é o Nelson Molfarrege, falaram a respeito disso. Vamos ouvir, foi lá na CBF, vamos ouvir primeiro o Eduardo Bandeira de Melo, vamos lá. Eu acho que todas as questões estão em aberto ainda. Acho que eu diria que nada está descartado e vamos, com o diálogo, a gente vai conseguir chegar numa solução boa. O estádio Newton Santos foi descartado, presidente. O estádio Newton Santos foi descartado. Vamos avaliar tudo, né? Tem a ilha, tem o estádio Newton Santos, tem Brasília, tem Cariacica, quem sabe tem Volta Redonda. Vamos esperar. É melhor, em vez de ficar especulando, a gente esperar amanhã. Ele não falou, não jogo no Engenhão. Não, e outra coisa, o Ele presidente falou, do vamos Flamengo, avaliar. O presidente do Flamengo, com a anuência aí, provavelmente, da federação e do Botafogo, eles estão rasgando o regulamento. Eu acabei de falar, artigo 44, inciso 2. Os jogos clássicos no Campeonato do Rio de Janeiro serão disputados no Maracanã, Newton Santos ou Raulino de Oliveira. Como é que vai para Cariacica? Como é que vai para Brasília? Como é que vai para a ilha? Mas assim, Gente, que ou tem regulamento ou não tem. Vamos fazer o seguinte, não tem regulamento. A gente decide quando aparecer algum problema. Na semana a gente vê. mas uma coisa que eu tinha, eu estava meio que preocupado de acontecer, esse relacionamento, na fala dele, do Bandeira, parece que Tem uma aproximação. tem uma aproximação, tem um diálogo com o Mofarrege. E eu recebi uma informação que o Mofarrege está tentando esse diálogo com o Bandeira para levar o jogo para o Newton Santos. Claro, Ah, tudo bem. Claro. Aí o Ben já vai falar assim, claro, pô, ele quer jogar no Newton Santos, que é a casa dele. Não é, mas é business. Mas, é negócio, vai deixar na ele faturar. conversa Os times com estão o tudo presidente, quebrado. se há essa condição deles dialogarem, e aí o que o Flavinho falou, vai para o coletivo os dois, pregando uma união, né, para até Da tirar outra essa... vez teve. Morreu um na porta. Na outra vez. mas aí- Olha, soltar a pomba da paz. Peraí, fazer assim, mas é muito pode legal. acontecer mas em não outro resolve. lugar. Se a torcida não resolve. Mas ninguém tem a organizada forma do Botafogo, mágica. aquele ali é torcedor organizado. Se a torcida organizada também for jogar em Volta Redonda e eles marcam na Dutra ali, Morrer lá na Dutra. já cansei de ver briga ali também. Um dos problemas que o Flamengo coloca é em relação ao sócio-torcedor e a distribuição de ingressos no estádio. como é que vai ser no Raulino? Não, peraí. Não, é isso que eu tô falando. O Flamengo, em boa parte da história recente dele, jogou no Newton Santos já com o programa de sócio-torcedor. Então o problema não é esse. O Flamengo pode, apesar do estádio ser do Botafogo, jogar lá com a maioria dos seus torcedores e, infelizmente para o Botafogo, a parcela menor do estádio ficaria disponível. Pode ser feito o seguinte, o acordo do meio a meio. Então, a gente aluga aqui por um preço mais barato, se é que tem que alugar ou não, aí não sei qual é o acordo, o que entra da Federação Carioca, e então põe uma parcela maior de torcedores do Botafogo. A questão de acomodação de sócio-torcedor no Engenhão é a última desculpa, porque o Raulino de Oliveira é menor, a Ilha do Urubu é menor, e a condição hoje do Engenhão estrutural é muito melhor do que esses dois estádios. Então se for essa desculpa, os sócios torcedores encaixam lá. Você acha que se a Ilha do Urubu tivesse condição e o Botafogo jogaria lá?
levando em conta... Não, porque o regulamento não premia isso. Levando em conta, não ia Eu não ceder jogaria. também. Mas O o problema regulamento aqui, tá olha, eu vou te falar, o marcado, problema aqui é técnico, é a casa do Botafogo. O Corinthians cansou de ser campeão em cima do São Paulo lá dentro. Não, É diferente, o problema Corinthians... não é Em diferente. 90 foi campeão. Não é em 90 diferente. Não, mas peraí, é totalmente diferente, gente. O Corinthians, na década de 70, 80 e 90, cansou de mandar jogos no Os Morumbi. mesmos Por que que não jogadores mandava jogaram no Pacaembu? na década de 70, Mas o Flamengo jogaram também já no jogou. jogo O Flamengo, com 82 anos. o Flamengo não essa manda, desculpa. o Flamengo não costuma jogar contra outros adversários do Newton Santos. Ô, Benja. É diferente a Ô, Benja, comparação. o Corinthians ganhou do São Não, Paulo. o Corinthians jogava no O Corinthians Pacaembu. ganhou do São Paulo Jogava na no Morumbi, semifinal amigo, do vai. Campeonato Paulista Também, do ano passado. decisões. Jogando no Morumbi. Não, senhor, você está enganado. O Corinthians cansou de jogar no Morumbi, não só o Corinthians como o Palmeiras, Santos fez final de Libertadores, né? Quantos Corinthians e Santos foram no Mas os Morumbi? jogadores não são os mesmos, 80%, Os jogadores não 80%. são Não, os mas não mesmos. estou discutindo Os os jogos jogadores, decisivos, Morumbi. estou discutindo que o Morumbi, naquela época, 74 apesar de ser a primeiro no casa do Pacaembu, São Paulo, segundo no Morumbi. era a casa de todos jogavam lá. Não, mas o Flamengo O também Fla- jogou. O Flamengo não manda jogos no Newton Agora que o Botafogo realmente assumiu Então, mas a quanto tempo o administração... Flamengo Mas o mandou Botafogo jogo? oferecido. O Botafogo lembrado, não tinha o Flamengo já oferecido. Já jogou. Já jogou O muitas Botafogo vezes não lá. tinha oferecido ao Flamengo o estádio para os jogos da Libertadores? Pô, mudou. E aquele jogo lá que o presidente do Botafogo falou, aqui o Flamengo não joga. Mas o era o presidente mudou. Mudou. Tudo bem, mas tudo muda pra vocês. Mas não é mais. Eu acho que o A realidade é Flamengo, outra. na minha opinião, se o Flamengo jogar no Newton Santos, e aí eu acho que o Flamengo vai ganhar do Botafogo. Eu acho que o Flamengo tem muito mais time que o Botafogo. Agora, se o Flamengo aceitar jogar, na minha opinião, tá Esse começando Eu só acho que é o errado. seguinte, o jogo, volto a falar, adoro volta redonda, mas vai empobrecer o jogo. A qualidade do jogo, a atmosfera do estádio, para um clássico como esse, de uma decisão de Taça Guanabara, um estádio maior, uma atmosfera diferente. Agora, tudo no diálogo e aí sim, se tem o problema da segurança, não tem policiamento suficiente para isso, aí... Adia o jogo. Aí não, aí Adia o jogo, tem que passa pra sábado que preservar vem. a segurança dos torcedores. Esse tipo de jogo, no comparativo de São Paulo, que você está falando, Benja, o Corinthians sempre levava para o Morumbi. Esse tipo de jogo. Grande. Quando era uma decisão, uma semifinal de campeonato, Corinthians e Inter, Corinthians e Atlético, Corinthians e Palmeiras, seja lá, decisão, jogo pesado, ia para o Morumbi. Os restantes eram no Pacaembu. Não, senhor, o Corinthians Historicamente. cansou. Historicamente. Espera só um 77, minuto. 79 Espera só um minuto. foram no Morumbi. O Corinthians Historicamente. cansou de fazer jogos no Morumbi, mesmo que não eram jogos importantes. Esporádicos. Ô, Facicani, peraí, agora você vai discutir jogo comigo. menos importante. Eu sou torcedor do Corinthians, cansei de ir a Morumbi na final da década de 70, na de 80, na de 90, e cansei de ver o Corinthians jogar lá, gente. O dia que Sim, mas- Peraí, o dia que chutaram a porta do carro do Tevez, Foi no Morumbi. contra quem o Corinthians jogou? Você lembra? Foi Fortaleza. O Corinthians e Fortaleza no Morumbi. Não foi no Pacaembu. Ah, mas vinha algum problema no Pacaembu. Ah, mas não é. O Corinthians, gente. Tinha algum problema. Gente, o que eu tô querendo O que ele discutir... tá falando é o seguinte, eu concordo com ele. O Corinthians não jogava jogos pequenos Pacaembu no tava em Morumbi. reforma de gramado. Exatamente. Era alguma coisa assim. Forma de O gramado. Corinthians fazia os seus jogos contra times menores no Pacaembu. Os grandes jogos iam pro Morumbi. Corinthians e Flamengo. Por exemplo, o Palmeiras jogou uma semifinal de brasileiro, Olha em 79 com o Internacional, no Morumbi. O jogo tamanho. contra o Inter foi aquele golaço do Falcão, foi no Morumbi. Exatamente. O que eu tô querendo falar é o seguinte, gente, o Corinthians jogava. O Corinthians jogava no Morumbi como mandante. Mais frequente. Era normal. O Corinthians não passava 6 meses sem jogar no Morumbi, gente. Mas em decisões, em jogos, Não era em só jogos em de peso decisões. maior. Gente, Corinthians e qualquer Não, isso Corinthians... o Benja tem razão. Ou tem na razão. impossibilidade. Tem razão. Qualquer Por exemplo, Corinthians e eu já Palmeiras, vi Corinthians e valendo ou não Portuguesa valendo no- desse no- paga, era no Morumbi. Sim, mas era porque era o único estádio que suportava essas duas torcidas e porque antigamente se jogava para pelo menos 120 mil pessoas. O Pacaembu não era suporte para 120 mil pessoas. Mas o que eu quero te falar é que o Corinthians mandava lá, o Palmeiras mandava Não, tô lá. entendendo o que o Benjamin tá Jogava falando. com Tá dizendo, frequência. Flamengo não era mais manda o jogos, Corinthians era O frequente Flamengo não lá. manda jogos no Newton Santos. Não manda Agora não por causa da ilha. Não é um usuário frequente. Mas Agora foi. não, por causa da Mas ilha, foi. não manda. importa, O Flamengo motivo. foi. O fato porque que ele esses- está dizendo é que o Flamengo não joga com a mesma assiduidade no Newton Santos como o Corinthians jogava Mas no ele passado. chegou a jogar. Tecnicamente, Ele chegou a jogar. você está prevalecendo o Botafogo. Não, E outra você, coisa, você tem é razão em relação a isso. Só isso. Eu acho que se o jogo for no Newton Santos, vai haver um ganho técnico para o Botafogo. Vai. Isso não significa que o Botafogo vai ganhar. Mas que haverá um ganho técnico? Claro que sim. É o estádio dele.
Mas eu acho que isso é muito pequeno. O ganho perto técnico do todo. Botafogo é menor do que o ganho... O que é importante nesse Técnico jogo. do Flamengo, se for jogar lá. O Flamengo também não tá jogando em Volta Redonda toda hora. Não tá jogando Mas em deixa eu te falar. Cariacica toda Ô, Zinho, hora. você jogou lá. Aí o Botafogo vai lá e elimina o Flamengo. E aí? Eliminou, paciência. E A culpa é aí? do presidente que escolheu o estádio, o presidente que não teve postura. Eu concordo com você. Por isso Vamos é que lá. eu também disse ontem, se eu fosse dirigente do Flamengo, não jogaria no Engenhão. Eu... Se eu fosse dirigente do Flamengo, não jogaria. Eu Tá acho, vendo? desculpa. Eu não jogaria. Eu não jogaria. Eu não eu tenho transferiria. algo melhor pra dizer. Acho que é pensar pequeno. Também acho. Muito pequeno. Nossa, mas não tem a menor... Aí o Botafogo ganha lá, se eu fosse quero ver o que dirigente vão do falar do Flamengo, Bandeira de Melo e eu vocês nem vão falar, tá deixaria essa vendo? discussão ser aberta. No dia que saiu o emparceramento, é Engenhão. Eu não ia nem permitir que essa discussão fosse travada. Mas ganho técnico. Aí eu Então ia tinha que estar no aí eu ia regulamento. dizer Sem o Maracanã, os jogos aí serão eu no ia dizer Engenhão. o seguinte, se eu Por que fosse que não botaram no regulamento? Mas, ô, veja, Bota no regulamento. qual é a diferença? regulamento Vamos vai sendo lá. rasgado de É a novo, casa do como você tá Botafogo. falando Qual é a aí. diferença? O gramado, o Botafogo conhece melhor do que o do Flamengo? É isso? Qual a diferença? É Tem isso que toda a é o diferença. gramado? Tudo. Não é só o gramado, é tudo. Pô, se você vai na minha casa eu conheço tudo. Eu sei O gramado do CT do Flamengo é igual do... Não, o gramado é. Então joga no CT do Flamengo. Não Joga é isso lá. que ele tá dizendo, Ben. Não Tá é dizendo, isso, não é tem- isso. Não há como se Eu estranhar. tô falando, isso que ele tá se é o campo, o Não é gramado, estranhar. o jogador não vai Eu não- estranhar. eu não- Torcida vai ter mais do Flamengo. Vai ter mais do Flamengo. Eu não falei Não estranho. sei. O Flamengo já não ganhou. Não, meio a vai. meio. Meia, meio. Você acha que a diretoria do Botafogo vai deixar ter mais torcedor do Flamengo? Pô, mas no você- Engenhão? Mas na hora de ir ao Mas você estádio, a negocia- do no Flamengo momento que você tá vai negociando- mais. No momento que você está negociando É, o jogo pro Engenhão, legal. Nós jogamos lá. Mas só que vai ser assim. Olha, 70 a 30. Eu não vejo essa O que é uma perda vergonha. O que é técnica, porque vai... Eu Não não que é, vejo. o que é. Ué, você prefere jogar com. O que é melhor? Jogar com o do Boca na Bomboneira ou jogar lá em Mar del Plata com o Boca? Aí você está falando de um outro país, de uma outra... Não. É Você outro joga. tipo é de outro. estádio de um outro time. Você joga no River Plate. Você prefere pegar o Boca na Bomboneira ou prefere pegar o Boca em Mar del Plata? O Flamengo já jogou. A estrutura do tem estádio é comparação? diferente. Gente, o Flamengo É já jogou. É a diferente. casa do outro. A estrutura Você prefere do... jogar com O Palmeiras no Monumental Allianz de Parque Nunes ou é em uma... Ribeirão Preto? Não, vou te explicar. Ah. O Monumental de Nunes tem uma estrutura. A torcida fica muito mais Tem um distante. exemplo qualquer. Eu estou falando qualidade de Você gramado. prefere jogar contra o Santos na Vila Belmiro ou no Pacaembu? No Pacaembu. Por quê? Porque o estádio é maior, cabe mais torcida, a torcida Vila fica Belmiro mais... é a casa do Santos. Você está querendo dar a resposta dele? A resposta dele A é minha outra. resposta é essa. Por isso que eu estou falando. O estádio de Volta Redonda é mais acanhado, é bem menor. A torcida não vai. Eu gosto de jogar com o estádio cheio. Outro dado. Decisão é assim. Vamos só ouvir o presidente do Botafogo, então, o Nelson Bofarrégio, o que ele fala também. Vamos ouvir o outro lado aí. Peraí, vamos lá. Tem que ouvir os dois lados. Bom, a verdade é o seguinte, fora do estado, acho que está um pouco já descartado. Com relação à Volta Redonda e até o próprio Newton Santos, nós estamos avaliando. Então, poderá ser em Volta Redonda ou também, de repente, nós vamos avaliar tanto um lado como o outro, dentro do princípio de que nós temos que integrar comercialmente não só o nosso estádio com a equipe, uma outra equipe, então isso é muito importante. Então vamos ver se nós chegamos a um denominador comum para poder fazer um espetáculo no Newton Santos ou em Volta Redonda. Esse é o ponto que estamos analisando ainda e vamos ter uma resposta em breve. Não reajo não, acho que é natural, a gente tem que conversar. E quando a gente conversa, chega-se a um denominador comum. É natural, porque não é campo neutro. Não, o Botafogo realmente, ele não é um campo neutro, mas o Newton Santos. Mas ele se torna neutro, porque se vai jogar ali uma partida em que está se disputando uma semifinal e também vai ter uma final e vão ter outros jogos. Então ele é do Botafogo, mas ele se torna neutro com os acontecimentos. Se jogasse ali todo dia, tudo bem, mas é um evento, é uma partida muito importante, é uma semifinal e que eu acho que nós vamos chegar sempre a um denominador comum. Denominador comum, chegou à conclusão seguinte, que é uma vergonha o futebol carioca. É. Futebol
brasileiro, velho. Isso não é Hoje é futebol, terça-feira. Hoje é brasileiro é Peraí, assim. mas hoje é terça-feira. Ele falou, Já calma tinha. que nós ainda vamos Jogo é decidir sábado. onde vai ser um jogo. Não, e o no torcedor? sábado. O torcedor não sabe ainda onde é o Aí jogo. vai meia dúzia de gato pingado assistir o jogo, os caras. O Carioca vai. velho, Quantos clássicos Botafogo e Flamengo fizeram no Engenhão? Vamos fazer o seguinte, Facinho, que a gente precisa fazer um intervalo rapidinho, que a gente precisa fazer, que estamos estourados aí. A gente volta, daqui a pouco tem muita informação do Palmeiras. Não é palpite seu, quando vai ser o jogo pra você? Volta redonda. Flavinho.